E no programa de hoje nós estamos recebendo aqui o mastologista Jarbas Maciel, que vai falar sobre os tipos de cânceres, os mais comuns na nossa sociedade, sobretudo os cânceres de mama. Você vai ficar bem atento porque tem muita novidade, muita coisa boa nesse programa, um programa muito informativo que certamente vai salvar muitas vidas. Tá imperdível. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Saúde em Evidência e neste sábado nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Jarbas Maciel, mastologista, que vai conversar conosco sobre os cânceres que afetam a mulherada, nós mulherada que precisamos nos cuidar cada vez mais e estar atentas ao nosso corpo, como ele funciona. Também vamos falar sobre outros tipos de cânceres que têm acometido a nossa sociedade. Dr. Jarbas, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, Catarina. Espero que a gente consiga aí esclarecer algumas dúvidas da população para que a gente tenha aí uma prevenção mais efetiva. O programa Saúde em Evidência, ele busca exatamente isso. A gente está trabalhando em cima de prevenção e promoção. Então, quando a gente pensa em cânceres de mama hoje, como é que a gente pode estar contribuindo para a nossa sociedade, para as nossas telespectadoras, que todo sábado abrem as portas da casa de vocês para receber informação? Como é que a gente pode estar ajudando elas, primeiro falando sobre o que é essa doença e depois sobre os cuidados que precisamos ter? Tá, então, em relação ao câncer de mama, é importante que a gente entenda que o câncer de mama e outros cânceres, ele tem relação direta com o nosso estilo de vida. Então, quando a gente vai falar em prevenção, a gente vai ter que falar em estilo de vida. O câncer nada mais é do que uma doença que é originada nas nossas células normais, por algum motivo ela se altera, vira uma célula doente, que a gente chama de mutação no seu DNA, e aí ela começa a crescer desordenadamente. Naquele crescimento vai gerar um tumor, que é propriamente o câncer, e aí que ele pode ficar localizado na mama ou ele pode se estender para outras partes do corpo, para os linfonodos da axila ou até órgãos à distância, como os pulmões, os ossos, o fígado. Então a gente tem a doença localizada na mama e tem a doença que nasceu na mama, mas que se disseminou para outras partes do corpo, que é a metástase. Então, a gente tem esse processo independente do nosso perfil genético, se a gente faz exame de prevenção ou não. Então, quando a medicina fala em prevenção mesmo, que é a prevenção secundária, essa que é para diagnosticar cedo o tumor, talvez a população entenda que fazer mamografia com periodicidade, você vai deixar de ter o câncer. Não. O que vai acontecer é que você vai ser diagnosticada precocemente. Então, você ia ter um câncer, só que ia ser descoberto com 3, 4, 5 centímetros. A mulher que faz anualmente, não. Ela detecta o câncer mais cedo e aí ela tem maior chance de ficar curada. Isso é interessante, Catarina, porque tem mulheres que se queixam, né, dos seus médicos, ginecologistas, mastologistas que as acompanham, que ela diz: doutor, desenvolvi um câncer esse ano e faz 10 anos que eu faço exame periódico. Como é que pode isso? Isso é um erro médico? Houve algum erro nos exames? Não, os exames não previnem câncer. Quando a gente fala em prevenção, é essa da prevenção secundária, que é diagnosticar cedo. Então, o que seria essa prevenção primária? Você falou que é estilo de vida. Muitos dos profissionais que têm passado aqui pelo programa Saúde em Evidência têm nos chamado a atenção sobre estilo de vida. Acredito que chegou num ponto agora que não dá mais para empurrar com a barriga, literalmente, esse estilo de vida sedentário, esse estilo de vida com etilismo, com tabagismo. Agora chegou uma hora de uma vez por todas, ter uma mudança. Exato. Todos os profissionais que vêm aqui de saúde, médicos e não médicos, eles têm que falar sobre isso. Porque a medicina é um consenso hoje na área de saúde, o estilo de vida. Então, você tem hoje quase 700 mil casos de câncer no país, no Brasil,
E a gente tem aí, com o estilo de vida, uma oportunidade de reduzir de 30% a 50% o número de câncer. É verdade que a musculação é um fator determinante para a prevenção? Sim, não só musculação, então você tem que sair do sedentarismo. O sedentarismo vai te deixar doente, vai te fazer ter mais chance de ter um câncer, mas vai te fazer também ter mais chance de ser hipertensa, diabética, de ser deprimido, de ser ansioso, de desenvolver doenças neurológicas, infartar, ter derrame. Então, assim, são muitas doenças associadas. O que a gente vai falar aqui sobre câncer serve para uma gama de problemas de saúde. E aí a musculação entra nisso, porque a musculação é um ambiente controlado, então é um exercício físico bem controlado, né, dentro de uma unidade que tem professores para nos ajudar. O número de lesões é muito baixo no treinamento de musculação, por isso que ele é bastante indicado. Mas aí não é só o exercício físico. Entre o exercício físico, começa a prevenção primária. Então, o exercício físico, ele não vai fazer com que você tenha, por exemplo, as mulheres, um câncer de mama ser detectado mais cedo. Ele vai fazer com que você tenha menos chance de ter um câncer. Não é de ter ele pequeno ou ser detectado cedo. Ou ser benigno ou maligno, não. O que é que a gente acontece? Eu não quero ter um câncer de próstata pequeno. Posso ter, como qualquer ser humano, mas o que eu puder fazer para não ter o câncer é muito mais interessante. Essa é a prevenção primária na medicina, que é realmente não ter. Então, passa por exercício físico, pode ser musculação, mas pode ser qualquer tipo de exercício. Andar de bicicleta, correr, caminhada mesmo, se for uma caminhada mais intensa, também serve como exercício físico, dançar. Hoje tem nas praças do estado inteiro programas, né, de saúde. Sim, com acesso gratuito. Exatamente. Tem as próprias plataformas digitais, tem professores ensinando, porque alguns falam, não, mas eu não tenho dinheiro para ir numa academia ou pagar. Mesmo assim, você consegue. Você entra, por exemplo, no YouTube, numa plataforma qualquer, e você tem acesso a professores ensinando como é que faz o exercício. Então, realmente, assim, não há desculpa para a gente não fazer atividade física. Primeiro ponto, atividade física. Segundo ponto, controle de peso, tá? Que pode estar associado à atividade física ou não. Então, o controle de peso é fundamental. Você não precisa ser magrinho, nem forte, nada disso. O que você precisa é evitar a obesidade. Ainda funciona aquela métrica do IMC? Funciona. Em geral funciona, mas assim, para pessoas que são atletas, tem muita massa muscular, ela já não serve muito, porque a pessoa tem muita massa magra, e aí quando faz a relação entre o peso e a altura, o IMC dá bem elevado, e a pessoa nem tem sobrepeso e nem é obesa. Então, se câncer hoje é a segunda maior doença que mata, né? A segunda doença que mais mata no Brasil. Se ela é evitável. Ela é evitável. Lógico que tem os fatores genéticos, mas uma boa parte desses cânceres são evitáveis. Voltando agora para a parte dos cânceres de mama, que está no top 1 dos cânceres, né? Como é que a gente pode, além da ultrassonografia, tem também a mamografia, a visita regular no médico, identificar se a minha avó teve. As questões genéticas, elas também falam bem alto, né? Falam. Então, me permita só concluir aquela questão da prevenção primária, de não ter. Então, a gente entra com exercício físico, controle de peso e nutrição. Nutrição, então, a alimentação. Então, quem é que faz prevenção mesmo de câncer? Não é o médico. A não ser que seja nutrólogo, mas em geral quem faz prevenção de câncer é o nutricionista ou a nutricionista e o profissional de educação física. É ele que previne o câncer em geral e as doenças em geral, que a gente entra mais na parte de tratamento e dessa prevenção secundária. Em relação ao câncer de mama, que é realmente assim, disparadamente o câncer mais comum na população, feminina, e aí ela é em primeiro lugar, tanto no número de casos quanto na mortalidade. A gente avançou muito no diagnóstico e no tratamento. Hoje a gente chega aí facilmente acima de 80%, 90% de chance de cura. A mulher que tem câncer de mama já foi perto de 50%, então a gente avançou demais. Mas como você falou, tem parte dos cânceres que que mesmo a gente tendo um estilo de vida saudável, a gente pode ter o câncer mesmo sendo um atleta, por exemplo. Lógico que
estatisticamente é menor a possibilidade, mas mesmo assim há. Por quê? Porque tem outros fatores. Além desse estilo de vida, os principais fatores são a idade. Então, quanto mais velho a gente é, mais chance a gente tem de ter câncer naturalmente, tá? Para qualquer tipo de câncer, não só para câncer de mama. E os fatores genéticos, como você estava falando aí. Se eu tenho minha avó, minha mãe, filha que teve câncer de mama ou irmã, isso é um fator genético em algum parente de primeiro grau, ficando bem claro que é irmã, filha ou mãe, você tem uma chance maior de ter câncer de mama. Não quer dizer que você vai ter, mas você precisa de um cuidado especial. Você comentou também em relação à mamografia, então as mulheres em geral devem começar a fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade. Então a cada 1 ano ou 2 anos no máximo deve-se fazer a mamografia. Dependendo do tipo de mama e da idade, também deve-se fazer ultrassonografia de mama. E com esses 2 exames, normalmente, a gente consegue detectar tanto as doenças malignas, que são os cânceres, quanto as doenças benignas, que são pequenos cistos, pequenos nódulos que não têm, apesar de estressar a mulher, não provocam nada nela, não vão crescer, não vão botar a vida dela em risco. Então, são alguns fatorzinhos associados, esses de estilo de vida, com a prevenção, essa sim médica, relacionada à saúde, médica com exames de prevenção, com a ida ao ginecologista, ou mastologista, ou até mesmo clínicos, fazem prevenção de câncer. Com isso a gente consegue fechar. O que a gente não comentou também, Catarina, é que tem um hábito de vida que tem se tornado cada dia maior a incidência do consumo, por exemplo, de álcool e de cigarro. O álcool é um fator muito importante para câncer de mama, certo? Como o cigarro é para câncer de pulmão, isso todo mundo sabe, câncer de mama. Essa relação existe. Mama, existe também o álcool. Álcool para mama também é muito deletério. E a gente vê que o consumo de álcool pelas mulheres, ele vem crescendo. Então, explica também uma parte da gente estar tendo um aumento de incidência do câncer de mama. Além disso, o cigarro, que era uma droga que estava indo ladeira abaixo, voltou firme com o cigarro eletrônico. Que é pior do que o tradicional. Com certeza, pode ser pior porque a gente ali não tem legislação nenhuma, que a gente tenha segurança de quanto tem de nicotina, quais são os produtos que tem dentro do cigarrozinho do pendrive. Então o indivíduo fica ali chupando o pendrive, achando que está até às vezes sendo mais saudável, porque ou é cheiroso, ou até não sai, às vezes nem sai fumacinha, né? Não incomoda o outro. Mas, em relação à saúde, pode ser tão prejudicial ou mais do que o cigarro. Então, infelizmente, entrou em moda o cigarro eletrônico. A população jovem voltou a consumir cigarro, ou nicotina, na verdade, não é um cigarro mesmo, né? Pensando que ali está um pouco mais saudável. E a gente sabe que nem está. E pode ter produtos ali que você nem sabe o que é, na verdade. Porque como não tem legislação, como é proibido, e a gente mora num país que nós temos nossas dificuldades, né? As pessoas, infelizmente, já chegaram a vender, até eu conversei no outro dia, que a gente já chegou a vender medicamento feito de farinha. Com legislação firme. Imagina sem legislação. Na indústria farmacêutica. Então ali pode ter de tudo, pode ter alguma coisa ácida. A gente vê às vezes os cantores de vez em quando tendo um problema de voz. Com certeza ali não é só a nicotina. Nicotina não tem essa lesão aguda de corda vocal. Pode ter alguma substância ali ácida que está fazendo uma irritação dessa árvore brônquica e também do sistema de fonação. Então, gente, infelizmente o consumo tem aumentado. Você que é pai, você que é mãe, prestem atenção, porque como é cheiroso e não incomoda ninguém, a gente acaba liberando. Eu também sou pai, também entendo disso. E a gente tem que tentar mostrar quão prejudicial é. É verdade. A gente vai continuar esse assunto que está bem interessante, mas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, eu aguardo você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução,
E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e, claro, eu quero agradecer a você por mais um sábado permitir que nós entrássemos aí na sua casa para tratar de um tema tão relevante quanto câncer. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Líder Empresarial. Dr. Jarbas, nós finalizamos o primeiro bloco falando sobre o cigarro eletrônico e esses modismos que vêm aí acontecendo, querendo com que a gente entenda que isso é normal e esse normal tem sido muito prejudicial para nós. Outra coisa que é bastante importante, quando a gente se refere a câncer, a maioria das pessoas que vai mencionar, vai se referir, soubesse que fulano está com CA, existe ainda essa dificuldade de falar sobre câncer. E talvez seja por isso que muitas pessoas continuam na esfera da ignorância, de não se tratar, de não procurar um profissional, de não se cuidar, de não olhar para si. Primeira coisa que eu quero convidar você é não ter medo de falar o nome câncer, porque você falar o nome câncer não vai trazer a doença para a sua vida, não. Acabar logo com esse negócio de fulano está com CA, não é assim? Fulano está com CA, não, fulano está com câncer, porque o câncer, assim como a hipertensão, assim como o diabetes, é uma doença corriqueira, uma doença que a gente tem que trazer um enfrentamento e trazer essa informação para que você aí em casa se sinta, sobretudo, acolhido. Eu não sei o que você tem passado, se você tem passado ou alguém da sua família tem passado por um enfrentamento a uma doença como essa, tão importante, tão letal, que chama tanta atenção, mas que tem caminhos, né, doutor Jarbas, para a gente ter uma vida para além do câncer. Então dá para viver e viver bem, né? Dá sim. O câncer hoje é uma doença que, na maioria dos casos, tem cura. Tá? E, realmente, as pessoas têm um certo receio em falar. Parece até que você está falando um negócio... O nome cansa. Inclusive, tem gente que deixa de visitar o próximo, o amigo, a amiga. E na hora que a gente mais precisa, né? Que acha que é alguma coisa que não é contagioso o câncer.
Não é através de uma pancada que você adquire câncer ou desenvolve o câncer, é uma doença relacionada aos anos de vida, a múltiplos fatores, como a gente comentou, cigarro, álcool, sedentarismo, e também é importante não julgar, Sim. que a gente comenta aqui que a gente pode reduzir a nossa chance de ter câncer de mama, câncer de próstata, de intestino, mas não quer dizer que o indivíduo que teve câncer, é porque ele é o negligenciou responsável. Isso. Não é assim. Também esse entendimento tem que ser equilibrado, para que as pessoas também não julguem. Não, então você teve um câncer é porque você... Fuma a vida toda, estava procurando. Não é assim, gente. A gente, em pleno 2024, a gente tem falado muito aqui sobre essa questão de se colocar no lugar do outro, né? O acolhimento. Por isso que eu sou apaixonada pelo SUS. O SUS, se o SUS fosse vivido como ele está no papel, a gente entenderia, primeira coisa, acolher o outro, como o Dr. Jarbas falou, né? De você cortar um vínculo com uma pessoa que é tão importante para você na hora que ela mais precisa, porque muitas vezes esse aconchego pode até tirar aquela pessoa daquela condição, porque o câncer, ele vem muito associado também, assim, a debilidade do paciente fica muito vulnerável e essa questão da falta de proximidade pode levar até uma depressão. Você já está com câncer e desenvolver uma ansiedade, uma depressão, uma tristeza profunda. Com certeza, a gente já está ali, né, no limite. Nós mesmos nos culpamos. Quando a gente está doente, a gente pensa o que foi que eu fiz, né, o que eu poderia ter feito para melhorar. Mas assim, nenhum de nós é santo. Ter esses hábitos de vida assim, totalmente adequados. A gente tem período que a gente come mal, a gente não faz atividade física, a gente dorme mal às vezes. O sono e o estresse está muito relacionado com câncer? Não diretamente. Sim. Não, estresse, depressão não tem relação direta. Como você falou, agora eu estou com câncer, eu estou passando por um momento muito difícil. Então, minha chance de desenvolver também depressão, também ansiedade é alta. Então, quando a família chega, quando os amigos chegam, não é para dar solução, não. Verdade. Eu não tenho que visitar você que está com doença e chegar lá tendo uma solução para o seu problema, não. Eu tenho apenas que chegar lá para te dar apoio, para conversar. A chorar junto. Se você quiser falar sobre o câncer, fala. Se não quiser, tá tudo bem. Fala sobre outra coisa. Né? Nós tivemos um amigo na nossa Sim. infância com câncer, eu jamais esquecerei. E a gente fez de tudo para brincar, para proporcionar a ele e a nós, né, que ficou na nossa memória para sempre. Ficou. Talvez tempo de qualidade, né, com ele. Foi um ano. Eu seja a mastologista e trato câncer por causa dele. Porque assim, era uma pessoa que a gente ia visitar, arrepia. Verdade. Porque era uma pessoa muito querida nossa. E a gente tinha, nós éramos jovens e a gente tinha uma dificuldade de visitar. E ali eu aprendi que a gente enfrentava aquela dificuldade e muitas vezes eu não falava nada. Ficava só parado conversando sobre qualquer outra coisa e ali ele agia normalmente. Você vai ver que seu familiar, seu amigo vai agir normalmente, ele quer só ser gente igual a gente. É a presença, né? O poder da presença. Tem até um livro sobre isso, que se você gosta de ler e está em casa nos assistindo, o poder da presença, estar presente. Isso faz muito sentido nas nossas relações. Nós somos seres biopsicossociais. Precisamos aprender cada vez mais, porque isso é treino, né, Dr. Jarbas? Viver em sociedade, respeitando o limite do outro. Se quer falar, fala. Se não quiser, não fala. Se quiser chorar, a gente chora junto. E aí a gente pode sim se ajudar e até reverter um quadro que já é tão doloroso e tornar aqueles dias ali mais leves. Depois do câncer de mama, qual é o segundo câncer que mais o brasileiro é acometido, estatisticamente? Estatisticamente, nós temos 4 cânceres principais no Brasil. Então, a gente tem que é o mais comum de todos, que é o câncer de pele não melanoma. Então, esse, por a gente morar num país tropical, a incidência é o primeiro lugar. Só que como é um câncer que normalmente não leva à morte, então é quase que excluído das estatísticas, porque tem um tratamento diferente, o tratamento é só superficial, cirurgia, tá? O melanoma não, é um tipo de câncer de pele mais agressivo, que dá metástase. Por isso que a gente chama de câncer de pele não melanoma, é o que é um pouco menos agressivo.
Então, esse é o primeiro lugar. O segundo é mama. Terceiro é próstata, então é masculino, que é quase o mesmo número de câncer de mama. A gente deve ter aí em torno de 73 mil casos de câncer de mama e 71 mil de câncer de próstata. E o quarto lugar acomete a nós dois, é o sexo masculino e feminino, que é o câncer de intestino. Esse é mais negligenciado, porque câncer de mama tem uma campanha muito forte. Verdade. Câncer de próstata também. Já tem uma campanha legal. Câncer de pele, como a gente mora num lugar que tem muito sol, se fala muito. Agora, o câncer de intestino, esse, assim, é pouco falado, a gente tem pouca prevenção e a gente deve começar a partir dos 45 anos a fazer prevenção de câncer de intestino. Então, já fica aqui o meu compromisso com você, telespectador da TV Nova e da TVLW, trazer aqui um profissional para falar um programa inteiro dedicado a cânceres do intestino, porque o Dr. Jarbas acabou de dizer que é o quarto e ainda é negligenciado, ainda é pouco falado, e a gente vai sim estar fazendo isso aqui, trazendo para você essa informação, para tornar comum aquilo que ainda é tão reservado, né, no meio médico, né? Ou então, quando sabe, uma pessoa vem e sabe, fulano morreu, de quê? De câncer do intestino. E ponto. E aquilo ali. Ou nem sabe, né? Morreu de câncer, mas ninguém sabe nem e onde foi. Não sei, parece que deu metástase, ainda é pouco falado. Verdade. Então, fica aqui o meu compromisso com você que está aí em casa, de todos nós que fazemos a TV, procurarmos, e Dr. Jarbas, se tiver um colega para nos indicar, para estar falando aqui sobre esse assunto, vai ser maravilhoso. Com certeza, porque é um câncer que vem subindo muito a incidência, também relacionado a nossos hábitos de vida, Sim. Muito relacionado à nossa alimentação, de consumo de comida industrializada, ultraprocessados, de carne vermelha, de pouca fibra, pouco vegetal. Ele está muito relacionado a isso, por isso que ele vem em ascensão. Ele já foi lá 7º, 8º lugar na incidência, hoje ele está como, se a gente considerar homem e mulher, ele está como 3º. E você preste bem atenção, tudo ele fala e volta para o mesmo ponto, que é o cerne da questão. Hábitos, os nossos hábitos. Então, mais uma vez, um outro profissional puxando sua orelha e a minha, de que nós precisamos sim mudar de hábitos de vida. Porque se a gente quer vida, a gente vai precisar se corresponsabilizar nesse negócio, que não dá para colocar a culpa em ninguém, né? Não e dá nem pra... em nós mesmos. A gente não está chamando ninguém para ter culpa aqui não, mas a gente precisa de se autorresponsabilizar. Com certeza. A gente está vivendo uma era de aumento na incidência dessas doenças, desses cânceres, e a gente está vivendo uma era que é uma era de aumento também muito de doença psíquica, de ansiedade e depressão. E você vai ver que no seu consultório de um amigo pode perguntar. O que é a primeira coisa que o médico psiquiatra vai perguntar? Você pratica atividade física? Verdade. Por quê? Porque é outro fator que reduz a chance da gente ficar ansioso e deprimido. Os medicamentos que a gente toma para ansiedade, para depressão, uma parte deles a gente mesmo produz. A gente produz no nosso sangue. Como é que a gente produz? Atividade física. Por incrível que pareça, somos uma farmácia. A gente é, sim, uma farmácia natural. A gente pratica atividade física. No final da atividade física, quando você está bem cansado, por isso que a atividade física você tem que cansar. Tem que fadigar, né? É liberado um monte de substância no nosso organismo, que aí é bem semelhante aos medicamentos que se tomam. Então, é um medicamento natural, barato, né? Sem contraindicação. E volta de novo. Então, a medicina hoje, ela está meio que batendo na mesma tecla, assim, em várias doenças. Porque se você perguntar a pessoas assim que têm acima de 60 anos, pode ver que poucas delas praticam atividade física. Verdade. Por quê? Porque a medicina ela não tinha essa consciência que era um tratamento. A pessoa que faz tratamento de câncer hoje, então a pessoa vai fazer cirurgia, vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, vai fazer atividade física como tratamento, não é assim... Depois isolado, se der um tempo, antigamente você se operava, fazia quimioterapia, fique 3 meses aí se recuperando. Não, agora no momento que você se sente bem, vai fazer atividade física, aquela que você puder. Se for caminhada, é caminhada, se for hidroginástica, é isso, adaptada à condição
daquele momento, mas mudou muito. Você antes ficava doente e passava 6 meses de repouso, né? Uma frase secular, né, de Hipócrates, um grande filósofo, que ele diz que o teu alimento seja o teu remédio e o que o teu remédio seja o teu alimento. E é exatamente, então, em 2024, a gente falando da mesma coisa. Ele era médico, filósofo e médico, e já falava isso, que o nosso alimento é o nosso remédio. Então, existe em nós uma fábrica de hormônios que precisam ser startados, precisam ser liberados, e a atividade física e a alimentação é esse apertar de botão. Então, ó, de novo, convido você a levantar desse sofá, não agora, depois do programa, e começar a se movimentar, né, doutor Jarbas? Com certeza. Vou aproveitar a oportunidade. Sim, pois não. E comentando desses 4 tipos de câncer mais comuns: pele, mama, próstata e intestino, a gente poderia comentar aqui rapidamente o que a gente pode fazer além do estilo de vida, além da atividade física, do controle de peso. A gente tem, para câncer de pele, é bem divulgado, então a gente tentar não ficar exposto muitos minutos ou horas ao sol, tá? Principalmente o sol mais quente, depois de 9 horas, 9 horas a incidência é maior. Protetor solar Protetor sempre. solar sempre que for sair ao sol. Camisas e roupas de proteção. É muito comum que a pessoa não possa comprar protetor solar, que não é muito barato, mas a proteção vinda de um grande chapéu, de uma roupa longa ou de uma calça, ela é semelhante, tá? Então, se puder usar protetor solar, é a melhor forma. Se não der por algum problema, nós moramos num país que tem suas dificuldades econômicas. Sim. Então a roupa também adequada vai te fazer a prevenção para câncer de pele. De mama, reforçando, mamografia e exame físico com o médico apropriado, a partir dos 40 anos de idade. O câncer de próstata, a mesma coisa, a partir dos 45 anos de idade, tem que ser feito o toque retal, o examezinho que é o chamado PSA, que é um exame de sangue, e a visita ao urologista, a partir dos 45 anos de idade, mesmo que não tenha nada, deve ser procurado. E o câncer de intestino seria, o exame mais adequado é a colonoscopia. Uma colonoscopia a cada 5 ou 10 anos. Então, você começa aos 45 anos. O intervalo é bom, né? É bem longo o intervalo. Se você não tem nada, você pode fazer a cada 10 anos, se você não tiver histórico familiar. Então, você vê que os outros, a maioria é anual, mas o câncer de intestino, o intervalo é bem longo. E na população que não consegue ou não pode fazer colonoscopia, na população do Sistema Único de Saúde, que tem menor acesso à colonoscopia, pode-se fazer o sangue oculto nas fezes, que é um examezinho bem mais em conta, mais barato, praticamente tem em todos os postos de saúde do país, no nosso estado tem em todo local, e aí fazer sangue oculto nas fezes, uma vezinha por ano, porque se detectar ali algum sangue, aí a pessoa tem prioridade na realização da colonoscopia, tem prioridade no atendimento, e ali é um indício que pode ser um câncer. Se o seu exame de, por exemplo, sangue oculto nas fezes deu alterado, não quer dizer que você tem câncer de intestino, o coloretal. Quer dizer que há um sangramento. Pode ser uma inflamação, pode ser um pólipo, pode ser que tenha hemorroida. Até uma constipação, então, né? Mais demorada. Exatamente, uma constipação. Então, assim, não é motivo para você também achar que está com câncer, que qualquer coisa que seja desse tipo. É um exame só de rastreio. Então, nesses 4 tipos, não é uma coisa tão difícil. Associada a esses, nas mulheres também, câncer de colo do útero, né? O exame preventivo ginecológico, e esse aí é bem divulgado, bem disseminado, acessível, inclusive. Continua ligadinho aqui no programa Saúde em Evidência, que a gente vai para um breve intervalo e eu retorno daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia.
alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Estamos de volta para mais um bloco aqui do Saúde em Evidência e o tema hoje é tipos de cânceres e como prevenir, como se cuidar. Quero agradecer a você mais uma vez que está aqui conosco, a nossa audiência da TV Nova Nordeste e TV LW, e agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Memorial Imagem. Dr. Jarbas, quando a gente fala sobre cânceres, hoje, os tratamentos, o que é que a gente tem de novidade que, por exemplo, há 5, 10 anos não tínhamos e que hoje a gente tem? Então, o tratamento do câncer de mama, ele evoluiu muito, mas existe uma base que praticamente não muda. Então, o tratamento é feito através de cirurgia, na maioria dos casos, cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Então, a cirurgia ela avançou porque ela hoje é mais eficiente, mais eficaz, só que ela é menos agressiva, ela é menos mutilante. Toda mulher que tinha um câncer de mama fazia retirada da mama por completo. Hoje, já há algum tempo, na verdade, há mais de 15, 20 anos, que a gente pode preservar a mama. Então, a gente tira uma parte da mama, que a gente pode chamar de quadrante ou segmento de mama, e aí a mulher pode permanecer com a mama. Ou até tira a mama, mas faz uma reconstrução no mesmo momento. Então isso, obviamente, dá um conforto, melhora a autoestima e preserva o tratamento. Então o tratamento de retirar a mama é tão eficiente quanto tirar uma parte da mama. Então, evoluímos na técnica. A radioterapia hoje ela é mais direcionada, ela é feita através de um planejamento com tomografia. Então a gente acerta mais o alvo. Antes a radiação ia como se fosse queimar a sua pele e as células. Então a gente acertava o tecido inteiro ali ao redor, a parte doente e a parte sadia. Hoje, pelo planejamento, a gente consegue acertar mais o local que está doente. Tem ainda o efeitozinho ao redor, mas ele é muito menor do que tínhamos antes. E quimioterapia. Tem a quimioterapia padrão, mas nós temos avanço na quimioterapia, que é uma quimioterapia alvo, que ela é justamente a quimioterapia padrão. Qual é? Então a célula está se multiplicando, a doença é por proliferação celular, a quimioterapia vai lá e mata toda a célula em multiplicação. Então mata a célula do câncer, mas também mata as suas células de multiplicação. Quais são as partes do corpo que você vê mais assim no dia a dia crescendo? Unha, cabelo, o intestino que se renova, a sua pele. Então, qual é o efeito colateral? Cai os cabelos, a unha fica toda quebradiça, a pele fica seca, seu intestino você pode ter tanto diarreia, quanto constipação, quanto prisão de ventre. Por quê? Porque ele pega todas as células. E a evolução foi o quê? A gente ainda precisa desse tratamento, mas a gente tem um tratamento direcionado, que a gente chama de terapia-alvo. E aí ele vai mais em determinados receptores do tumor. Então, evoluímos aí também. E o mais recente mesmo, que você perguntou, é a imunoterapia.
Como Então, funciona a imunoterapia? a imunoterapia é interessante por quê? Porque todos esses tratamentos que eu te falei são contra o câncer. Então, eu vou fazer uma cirurgia, retirar o câncer. Vou fazer quimioterapia contra o tumor, contra a Para célula. atacar a célula. A radioterapia, a mesma coisa. A imunoterapia, não. A imunoterapia é para ajudar o seu sistema imunológico a ele Se defender do câncer. Fantástico. Então, assim, é fantástica a ideia. Assim, algumas décadas a gente já tinha a ideia que poderia fazer isso, mas não estávamos conseguindo. E alguns anos atrás, nós evoluímos para ter tratamento relacionado, por exemplo, ao câncer de mama, leucemia, linfoma. A gente faz uma imunoterapia. É um medicamentozinho na veia. Esse medicamento estimula teu sistema imunológico a ficar mais ativo, a ficar mais forte, então o exército ficar maior. E essa sua célula que você já tem aí, ela se multiplica, fica mais forte e aí ataca o tumor. Então é outra forma de tratamento. Dessa vez é o nosso sistema imunológico, é um tratamento para melhorar as suas próprias células e não contra o tumor. Mas é para todos os tipos de cânceres, para todas as pessoas, ou ele é restrito a um grupo? É restrito. É restrito. Depende do tipo de câncer. Iniciou mais com o que a gente chama de tumores não sólidos. Então, são os cânceres do sistema hematológico, leucemia, linfoma, mieloma. Hoje a gente faz também em pulmão e faz em mama, determinados tipos de câncer de mama, chamado triplo negativo. A gente pode fazer um tratamento, essa imunoterapia, em fortalecer seu sistema imunológico e seu sistema imunológico tentar matar o câncer. E é feito em qualquer local. Eu sou mastologista e diretor do nosso centro de oncologia do Hospital Memorial Arco Verde. Então, aqui em Arco Verde, que é uma cidade pequena, a gente nós fazemos esse tipo de tratamento. Por quê? Porque é possível, porque é um medicamento. Então, por mais moderno que seja, a gente só compra. A gente compra o medicamento, ele chega na nossa unidade e a gente faz no paciente. Então, é uma coisa que está acessível aos sistemas todos, privados. O sistema público ainda tem uma dificuldade. Nós, na maioria das vezes, não conseguimos esse tratamento ainda pelo sistema público de saúde, mas provavelmente vai ser incorporado. Mas você vê que, além de ser bom, ele é acessível à população. Então, é um tratamento que tende a permanecer, tende a melhorar a cada ano. E diferente, por exemplo, de uma cirurgia robótica, que ela é assim, muito boa, né, para fazer uma cirurgia mais precisa, através de um robô, mas que custa caríssimo, 6, 7 milhões de reais para ter um robô, e aí você só vai ter nos grandes centros. Esses tratamentos que são à base de medicamento, tanto faz se você faz em Arco Verde, quanto em Recife, em São Paulo, nos Estados Unidos. Então você vai ter acesso ao mesmo tratamento no conforto da sua casa, próximo ao seu pouco serviço. Falado? Porque realmente assim, são para poucos cânceres ainda, e dentre os cânceres, por exemplo, de mama, são alguns tipos que têm indicação. A gente está evoluindo em relação ao câncer, à doença oncológica, que a gente está conseguindo entender melhor cada câncer. Então, a gente chamava câncer de mama antes, mas a gente tem uma gama de tipos de câncer de mama. Tá? O câncer de mama que é responsivo a hormônio, o câncer de mama chamado HER2 positivo, esse que é triplo negativo e tem indicação de fazer a imunoterapia, então não serve para todos. A gente está conseguindo agora individualizar o tratamento para cada grupo de pacientes. Grupo de mulheres, isso é um ponto muito positivo, que aí eu vou tratar você como Catarina, mais individualizada, melhor resposta, só que a gente tem um problema. Quando a gente vai individualizando o tratamento, e ele vai ficando muito restrito a poucas pessoas, o custo dele vai aumentando e aumenta muito. E aí a gente tem um problema dos sistemas de saúde. A tecnologia avança muito e realmente torna os tratamentos mais eficientes, só que ao mesmo tempo o custo avança mais do que nosso poder aquisitivo. E aí a gente vai ter um problema, a gente já tem no sistema de saúde, a gente vai ter um problema maior, que é justamente um custo muito alto dos tratamentos. É um problema que a gente vai ter que resolver nos próximos anos. A gente tem um problema no Brasil hoje de judicialização da saúde,
que é, obviamente, todos nós queremos o tratamento, todos nós damos entrada na justiça para a gente ter determinado tratamento. Mas como o dinheiro é um só, ele tem um limite. Na hora que eu libero para você, para mim ou para nosso familiar, que obviamente eu ia querer, Sim. aquele dinheiro é retirado uma parte. E aí, a gente falando em saúde pública, a gente vai ter uma quantidade de recurso menor para tratar outras coisas. Por exemplo, para tratar uma criança que está com infecção, com diarreia, que precisa somente de um antibiótico, alguém que está na UTI precisando de uma assistência de um respirador. E aí, como é que a gente tem que equilibrar isso? Como moderar a eficiência no tratamento com acesso a todos nós? Não há resposta no momento, mas vários países como Canadá, Inglaterra, que têm um serviço público forte, encontraram soluções e acredito que a gente consiga encontrar também, para que não haja discrepância entre eu poder tudo e você não poder nada. A gente vai ter que achar um jeito de equilibrar os nossos direitos, porque senão o meu direito vai retirar o seu. O seu, é verdade. O direito de um não pode nunca, né? Igual o limite, a gente diz, o meu limite termina onde o do outro começa. E na saúde pública não pode ser diferente. Na saúde como um todo, né? Na pública e na privada. É direito de todos e eu tenho certeza que em muito pouco tempo a gente vai ter essa solução, como você bem disse. Nós vamos continuar daqui a pouquinho no último bloco e eu sei que quando é a passagem do terceiro para o quarto bloco já vem aquele sentimento de tá acabando. Tá acabando sim, fica ligado no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta e agora sim, para o último bloco deste sábado do programa Saúde em Evidência. Encontro marcado, viu? No próximo sábado, às 10 horas, eu aguardo você. Agradecer pela sua presença e agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem e Líder Empresarial. Dr. Jarbas, viralizou, e não faz pouco tempo, já faz um tempo, a questão de Angelina Jolie. A tomada de decisão dela de, em sabendo de uma questão genética, de uma predisposição genética, chegar ao radicalismo, se é que eu posso dizer assim, de retirar completamente as duas mamas. Perguntar qual é a sua opinião sobre isso e como é que isso dentro da medicina reverberou para que os nossos telespectadores eles voltem no tempo aí um pouquinho e saibam quais foram os desdobramentos que houve na medicina com relação ao câncer de mama depois dessa tomada de decisão dela.
Essa tomada de decisão de Angelina Jolie foi impactante. A palavra foi exatamente essa aí, Catarina, radicalização. Naquele momento ela foi muito criticada por muitos veículos, porque se achou que era uma tomada de decisão radical. E aí eu vou tentar explicar a você e a vocês aqui como foi essa tomada de decisão, e vocês mesmos vão entender e vão julgar se foi radical ou não. Então ela tinha na família várias pessoas com câncer de mama e ovário, mãe, avó, tia. Então, várias pessoas que tinham câncer de mama, tanto cedo quanto vários familiares. Então, já existia e existe hoje a possibilidade nessas pessoas que têm familiares em primeiro grau ou mais de 2, 3 familiares com o mesmo tipo de câncer, no caso aí câncer de mama e ovário, de se submeter a um teste. Então, ela tem a indicação de fazer um teste genético para saber, por exemplo, vamos admitir aqui que seja sua família. Você tem uma irmã, uma tia e uma segunda tia. Então, 3 pessoas com câncer de mama na família. Aí já justifica eu fazer o teste genético. Justifica. Então, você teria indicação. Então, não é para todas, nem para todos. Tem que ter uma indicação precisa. E aí você... o que é que a gente fazia antes? A gente ficava esperando. Acho que Catarina vai ter uma chance maior de ter câncer de mama. E ficava só esperando, olhando para você, fazendo exame de imagem, te acompanhando mais de próximo, que ainda é necessário, mas hoje a gente tem algo a mais. Então, desde essa época, a gente tem um teste genético, que é um testezinho de sangue, como fazer, sei lá, plaquetas, fazer exame de glicose, é só aquele teste ali. A questão é que ele é um pouco mais caro, gira em torno de R$2.000 hoje. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. Deu na telha, eu quero fazer. Doutor Jarbas, eu quero fazer o teste. Posso? Não. Só as pessoas que têm uma indicação. Certo. Por quê? Porque existe uma implicação de você saber, de descobrir algo. Por exemplo, a Angelina Jolie fez o testezinho, saiu lá. Tem uma mutação, ou seja, uma alteração no seu DNA, no gene chamado BRCA1. Esse genezinho está associado à proteção contra o câncer de mama e de ovário. Então, quer dizer, quando ela tem a mutação, a alteração, ela deixa de ter a proteção natural do corpo contra o câncer de mama e de ovário. E isso faz com que ela tenha uma chance muito elevada de ter o câncer. No caso dela, ia girar em torno de 70%, 80% de chance. Então, eu vi minha mãe, minha avó, algumas delas podem ter morrido, desenvolver câncer, tá? E eu agora tenho um teste dizendo que eu tenho uma chance de 70% a 80% de ter o mesmo câncer de mama, em torno de 30% a 40% de ter o câncer de ovário. E aí a proposta da equipe médica é, você está sabendo, a gente pode intensificar a mamografia, em vez de fazer uma vez por ano, fazer 2, fazer ressonância magnética de mama, ou a gente pode tentar reduzir muito suas chances de ter câncer. De que forma? Tirando a mama. Tirando as 2 mamas, estão fazendo mastectomia, com reconstrução imediata com prótese, então a mulher não fica sem a mama mesmo. E no segundo momento, tirar os seus ovários. E ela decidiu, por essa probabilidade alta, achou que era bom para ela retirar as mamas, mesmo sendo jovem, e pouco tempo depois também tirou os ovários. Certamente essa tomada de decisão dela repercutiu bastante na esfera do julgamento, que a gente está sempre pronto para julgar e a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas também criou muitas possibilidades a partir dela, né? Exatamente, porque assim, isso é radical? Bom, na minha opinião, mais. Não. Se fosse em mim, eu também se faria. Eu tivesse 80% de chance de ter um câncer de próstata, não tenho a menor dúvida que eu ia retirar a minha próstata antes mesmo de desenvolver o câncer. Além disso, além de ter ajudado nesse ponto, existiu um fenômeno que, como ela expôs o caso dela, foi discutido, foi julgado por pessoas, até que nem entendem do que estão falando, foi julgado e aí foi feito desenvolveu um fenômeno chamado efeito Angelina Jolie. Se passou no mundo inteiro a discutir o teste genético, quem deveria fazer, as opções de tratamento e o conhecimento para a população, que nem sabia que esse teste existia. Então, esse efeito Angelina Jolie foi muito importante para a gente que trata câncer, que faz prevenção de câncer, porque as pessoas ficaram tendo acesso a essa informação
E aí elas decidem ou não fazer o exame e, dando alterado, elas decidem fazer ou não as cirurgias preventivas. Interessante. Mas vê, não é para todo mundo, por quê? Porque numa dessa daí, por exemplo, que você vai descobrir sobre um câncer de mama, você pode também descobrir um câncer ou alguma doença que você não estava nem conversando sobre ela. Então, nesses mesmos genes aí, eu posso descobrir, por exemplo, que eu ia ter o câncer de próstata, e aí eu vou lá, faço a retirada da próstata, a prostatectomia, mas eu posso descobrir também que eu vou ter uma doença neurológica desmielinizante, grave a partir dos, sei lá, dos 50 anos de idade. Aí já morre hoje, nem vive E aí mais. o que acontece? Depressão. Essa doença não tem tratamento. Então, uma eu tenho tratamento, a outra eu não tenho tratamento. E aí é legal saber, tem gente que a gente pergunta no consultório e diz, doutor, faça os genes todinhos aí, peça, porque eu quero saber de tudo. E tem paciente que diz, não, essas aí não peça, eu só quero as que eu posso me tratar. Aí a gente vê mama, intestino, principalmente mama, intestino, ovário, endométrio, sarcoma. A gente só faz os genes relacionados a isso. Não faz o que a gente chama de painel completo. Então eu vi que você imediatamente já respondeu. Eu não quero saber da outra. Mas tem gente que pensa o contrário. Eu quero saber se eu vou ter com 50 ou 60 anos uma doença neurológica grave. Para quê? Que eu tenho 45, 44. Vou viver. Meus 10 a 15 anos que eu tenho aí, eu vou fazer o que eu tenho desejo. Não vou viver loucamente, que também mas não é aí assim. A gente pode até atentar para cuidar mais dos filhos, a deixá-los mais seguros. Exato. E confortáveis, né? Existe uma possibilidade aí também de aproveitar bem esse tempo, né? Aproveitar para mim e para minha família. Outros. Como eu sei que eu vou ter provavelmente uma doença mais séria, eu posso me reservar, eu posso guardar um pouco mais de dinheiro, eu posso estar mais presente. Então tem todo, e além disso, teste genético não é 100% preciso no que diz respeito à evolução do problema. Então, ali na maioria das pessoas, em torno de 60 anos, com essa alteração, vai ter a doença neurológica. Não significa que a pessoa vá desenvolver. Quem sabe se eu sou o premiado Sim. de só desenvolver com 70. Sim. A gente não sabe disso. Então, a maioria vai ter, mas a maioria não quer dizer 100%. E aí a gente pode, inclusive, correr contra o tempo, né? O que é que eu posso fazer? Sabendo disso, o que é que eu posso fazer? O que é que você acha que a medicina diz sobre essa pessoa que tem alteração e que tem uma alteração neurológica, que vai ter? Qual é a recomendação para ela? Atividade física. Então, hoje, assim que terminar o programa, meu bem, você vai se matricular na academia e vai segunda-feira, né, doutor Jarbas? Porque segunda-feira é também sempre uma segunda chance e você pode começar, mas comece já hoje pulando uma cordinha, fazendo qualquer coisa, porque hoje você vai sonhar com o doutor Jarbas falando que você precisa se movimentar. Nem que seja uma carreira ao redor da casa. Hoje eu sei que muita gente vai tirar aquele tênis que está guardado há muito tempo e vai se movimentar. O corpo em movimento salva vidas e é sobre isso que a gente tem falado sempre aqui no programa. Doutor Jarbas, a gente está chegando ao fim do programa. Quero lhe agradecer imensamente pela contribuição aqui conosco, tanto da TV Nova como da TV LW e essa galera toda aí. Tem mais de 10 mil televisões ligadas. Todos os sábados, 10 horas da manhã, encontro marcado já aqui. E dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo. Venha mais, venha sempre trazer novidades de tratamento, de abordagens terapêuticas, porque o pessoal que está em casa merece, a sociedade merece profissionais como você. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse sábado. Eita, eu que agradeço as belas palavras, o convite, a oportunidade de estar aqui. Vou aproveitar para dizer assim que a gente tem uma amizade há muitos anos. Muitos anos mesmo, gente. É tipo 40 anos. Você sempre foi muito inteligente, sempre obrigada. Foi muito competente e está assim abrilhantando esse programa. Muito obrigada. O programa realmente está muito bem feito, está informando bastante. Muitas vezes a gente não tem a real noção de como impacta as pessoas essa nossa conversa, mas a gente que está lá na ponta, trabalhando com doente de câncer ou com câncer, a gente vê como é diferente.
Quando a população entende o que é uma doença, o câncer, ela fica com menos preconceito, ela fica mais próxima do paciente, ela fala mais abertamente, e isso traz assim, um conforto muito grande para quem tem câncer, para os familiares. E para os profissionais, né? E para a gente muito, que a gente pode falar mais abertamente sem aquele receio. Então, assim, faz a diferença a informação e a educação no nosso país. Então, você aí está de parabéns, é nota 10. Muito obrigada. Doutor Jarbas, as pessoas que estão aí em casa, tenho certeza que estão. Catarina, como é que a gente encontra o doutor Jarbas? Como é que as pessoas lhe encontram, doutor Jarbas? Nas redes sociais, quiser deixar também o contato do consultório, fique à vontade. Esse é um momento seu. Eu trabalho no Hospital Memorial Arco Verde, então o meu telefone de consultório é o telefone do próprio hospital, certo, que é o 87-3821-8111 ou 8100, tá? Por incrível que pareça, eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram, nem TikTok, nem Facebook. Eu até tenho tempo, mas eu não sei porquê. Eu sou assim, então me sinto bem assim. Sim, e a gente eu acredito nisso, que a gente tem que fazer aquilo que a gente se sente bem. A vida é só uma e a gente precisa atentar para isso. É breve. Meu avô dizia que a vida é hoje, então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Nunca fez tanto sentido, né, doutor Jarbas? É verdade, a gente tem que fazer o que nos faz bem, nos faz feliz e que também não agrida a ninguém. Então, verdade. Tá tudo certo. É verdade. Então, você que ficou interessado em conhecer mais de perto, ou se você está passando por algum enfrentamento com você mesmo, ou alguém da sua família, ou algum conhecido seu, no quesito cânceres, você pode sim entrar no Instagram do Memorial Arco Verde, do Hospital Memorial Arco Verde, ou através dos telefones que o Dr. Jarbas disponibilizou, e marcar a sua consulta, a sua conversa. Você já viu que é um médico extremamente humano e que tenho certeza que vai fazer muito bem a você, vai deixar você mais tranquilo, apesar do diagnóstico. Existe vida além do diagnóstico, né, doutor Jarbas? Muita vida. E às vezes uma vida melhor ainda. Não são poucos os pacientes que, por incrível que pareça, dizem que uma das melhores coisas que aconteceu na vida deles foi ter o câncer. Porque deu uma guinada. Era uma pessoa que não prestava atenção à vida, não olhava a beleza do céu, dos familiares, das amizades, e a partir dali houve uma virada que tudo se tornou bonito. A ideia de finitude, quando chega, né, o pessoal diz muito popularmente, principalmente aqui no interior, né? Quando se encontrou com a morte, acordou e decidiu viver. Quer dizer, será que é preciso a gente encontrar com a morte para aprender a viver? Ou será que a partir dessas conversas que a gente tem aqui no programa Saúde em Evidência já dá para entender que diagnóstico não é destino e que hoje a gente pode fazer pequenas mudanças na nossa vida? Chegar em casa mais cedo, 5 minutos a mais com a esposa, com o marido, preparar uma comidinha que o cônjuge gosta, sentar no chão e desenhar, pintar com a filha, deixar a filha botar um batonzinho aí em você, papai, uma sombra, fazer um pitó. Não é não, doutor Jarbas? Aproveitar, viver de verdade, porque não deixa para viver quando se encontra com a morte, não. Mas graças a Deus tem pessoas que ainda dizem, né, que a partir do câncer... Você já pensou, né? Se é um corte, uma conversa dessa, fica parecendo que eu estou dizendo que é ótimo ter um câncer, mas isso é relato dos pacientes. Que a vida, eu como trato com mulher, que a vida dela se transformou a partir do diagnóstico. Ela estava num momento muito sombrio, e por algum motivo, em vez de ficar mais sombrio ainda, abriu-se a luz. Escolheu viver. Foi. E o tanto que a gente sabe, né? A gente sempre traz profissionais aqui para falar do impacto que o emocional, porque entendendo que corpo e mente são um só sistema e ambos se influenciam, aquilo que a gente pensa e sente influencia como o nosso corpo se comporta. Então, se eu estou com a cabeça boa, a mente boa, eu vou sentir, acessar emoções boas e isso vai repercutir no meu fisiológico. Então, fica aí mais uma vez o convite para você de aprender a viver. Já dizia o compositor, né? Que é preciso saber viver, que nós aprendamos a viver. E hoje
é um dia que eu tenho certeza que foi um programa que mudou vidas. Eu tenho certeza que a gente impactou a sua vida e você vai reassistir através do YouTube, seja pela TVLW, seja pela TV Nova Nordeste. O programa chegou ao fim e a gente fica com saudades. Todo sábado é isso aqui, viu, doutor Jarbas? Porque eu me sinto dentro da casa das pessoas e as pessoas aguardam que a gente chegue, porque a gente chega sempre com informação de qualidade. Isso é o compromisso do nosso programa. Então, até o próximo sábado, eu te aguardo às 10 horas da manhã e corre lá no Instagram do Hospital Memorial Arco Verde, já vai conversar aí com o pessoal da administração para entrar em contato com o Dr. Jarbas e marcar a sua consulta. Muito obrigada e até semana que vem.